Olá a todos e todas. Como eu havia mencionado, seria interessante a gente examinar um caso específico, como o da percepção, em que as ideias da modularidade são aplicadas. Isso é o que ocorre com a teoria da percepção do Felichin. Como ele afirma, a visão é, como Fodor colocou, um módulo encapsulado informacionalmente do resto da cognição e operando com um conjunto de princípios especificáveis de maneira autônoma. Autônomo em relação ao quê? Lembra daquele encapsulamento informacional, ou seja, eu posso especificar esses princípios por meio dos quais os estímulos visuais ou auditivos e os das demais modalidades perceptivas, posso especificar esses princípios sem precisar apelar a conhecimento de fundo, crenças que o indivíduo eventualmente venha a ter. Então, eles funcionam de uma maneira completamente apartada da cognição superior. Como ele diz, nós usamos o termo visão, ou às vezes visão primeira, eu já explico isso, porque ele está chamando aqui de early vision, ou seja, a tese da modularidade se aplica só a early vision, ou a visão primeira, para se referir à parte da percepção visual que é única à visão e não é compartilhada com a cognição em geral. Esse uso foi tomado por alguns, no melhor dos casos, como imperialismo terminológico e, no pior, como circular, visto que ele assume que a visão primeira é impenetrável, quando a própria noção é definida em termos de encapsulamento em relação à cognição. O que ele tem em mente aqui? Bom, é que muita gente coloca a ideia de que, as nossas crenças, nossas expectativas parecem influenciar as nossas percepções ou a nossa experiência perceptiva em geral. A nossa capacidade de reconhecimento, ela parece envolver conceitos. Então pensa a seguinte situação, nós temos, por exemplo, um especialista, um botânico, que vai reconhecer uma série de plantas como sendo de uma determinada espécie, uma planta específica. O que parece que está acontecendo é que justamente ele está trazendo à tona o seu conhecimento de fundo para o reconhecimento daquilo que ele está vendo. Então parece que tem uma certa relação entre a nossa cognição geral e a nossa percepção. Aí o que o Felichin está dizendo, olha, mas a percepção não deve ser confundida com essa capacidade de reconhecimento. Isso é algo que acontece talvez até depois disso que eu estou chamando da early vision, ou da visão primeira. Então eu só estou pensando naquelas características mais simples. Lembra também daquela característica que nós chamamos a atenção, né? O produto dos módulos são rasos, eles não são muito ainda enriquecidos ou sofisticados. Então, no caso da percepção, cores, formas, características bastante simples. É disso que nós estamos falando aqui quando estamos pensando na percepção. Essa percepção, ou esses produtos, né, eles ainda são resultado de um módulo encapsulado. Dali para frente, pode começar a ter mistura de coisas que vêm da memória, que vêm da cognição superior e assim por diante. Mas na Early Vision não haverá essa influência de outras faculdades ou de outros módulos ou mesmo da cognição superior. Então, basicamente, ele está simplesmente acentuando aqui algo que nós já vimos quando nós caracterizamos a teoria do Fodor e que dizia respeito justamente à característica de que os produtos, né, de um módulo eles são rasos. Né? Bom, já falei, então, só para recapitular, né, quais são as principais características de um módulo informacional, que eles atuam num domínio específico, seu funcionamento é mandatório, só o produto está acessível para a cognição superior, a gente não vê as etapas intermediárias, ou não está acessível à nossa consciência as etapas intermediárias. O encapsulamento informacional não tem acesso a informações estocadas, ou seja, o módulo não tem acesso a informações que estão estocadas na memória de longo prazo ou que estão sendo usadas em outros módulos. Né? Bom, qual seria a principal evidência empírica para a tese da modularidade no caso da percepção? São os casos de ilusão. Então, pega, por exemplo, esse caso, que é a ilusão de Müller-Lyer. Você tem aqui duas linhas e, em princípio, tem exatamente o mesmo tamanho. Estou avisando aqui para vocês, elas têm o mesmo tamanho, elas foram feitas como tendo o mesmo tamanho, mas, no entanto, a linha de baixo parece maior do que a linha de cima. E por mais que você tenha o conhecimento
Estou te avisando, pode garantir, ou se você quiser, então pega uma régua e meça. Essas duas linhas têm exatamente o mesmo tamanho. Mesmo que você tenha, então, esse conhecimento, ainda assim, essas duas linhas não parecem ter o mesmo tamanho. Então, isso parece ser uma evidência de que, apesar de você já ter o conhecimento de que essas linhas têm o mesmo tamanho, isso não parece afetar de modo algum o processamento das informações visuais, porque você continua vendo uma como sendo maior do que a outra. E a explicação para isso é que, justamente, o processamento é modular, ele não é influenciado pela cognição superior ou por conhecimentos que nós temos estocados na nossa memória de longo prazo. Justamente era aquilo que foi afirmado pelo encapsulamento informacional. Ou seja, conhecimentos não afetam a percepção. Bom, de qualquer modo, como eu já mencionei, as teorias modulares elas precisam lidar com uma série de situações que parecem sugerir que crenças, expectativas e intenções de alguma maneira afetam a percepção. A resposta que eles vão dar é a seguinte: bom, na verdade a gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que a gente chama de estágios pré e pós-perceptivo. E aí nós não vamos rejeitar que crenças e expectativas possam ter uma influência, por exemplo, no estágio pré-perceptivo ou no estágio pós-perceptivo. Nós podemos, então, por exemplo, ter aquilo que se chama de influência no estágio pré-perceptivo. Então, crenças, expectativas e intenções, elas podem exercer influência sobre o foco da atenção, o que, por sua vez, tem impacto sobre a porção do estímulo que será processada pela percepção. Então, por exemplo, se eu estou procurando alguma coisa, então é claro que isso de alguma maneira vai direcionar o foco da minha atenção para uma determinada região do espaço do meu campo visual, que por sua vez vai receber uma atenção maior no processamento. Um exemplo, alguns de vocês talvez ainda não tenham visto essa figura. O que você vê? Pare um minuto e tente indicar o que você está vendo. Bom, agora eu vou dar uma certa orientação e facilmente você vai, acredito, reconhecer o que supostamente gostaria-se que você reconhecesse. Tem um cachorro nessa figura, tem um dálmata nessa figura. Conseguiu encontrá-lo? Agora você deve ter conseguido encontrá-lo. Veja que ao falar do objeto que se encontra nessa figura, o cachorro dálmata, você de alguma maneira pôde focar a sua atenção em um certo padrão. Você pode começar a procurar num certo padrão de estímulo, que é aquele padrão de estímulo que normalmente corresponde ao formato, por exemplo, de um cachorro. Isso, de alguma maneira, guiou pré-perceptivamente a procura de estímulos que mais ou menos correspondem aos estímulos que, normalmente, um cachorro do tipo dálmata, ele produz em nós. Isso não foi processamento perceptivo, isso foi direcionamento do seu foco de atenção. Então, muito provavelmente, você reconheceu aqui o cachorro dálmata. Mas isso é estágio pré-perceptivo, isso não é influência sobre o processamento perceptivo. Essa seria, pelo menos, a resposta dos modularistas. Temos também influência, é possível haver também influência de crenças e intenções naquilo que se chama do estágio pós-perceptivo, ou seja, depois que acabou o processamento daquelas informações visuais, enfim, auditivas e assim por diante, pode haver então agora a atuação de uma outra capacidade, que essa sim talvez possa ter, por exemplo, acesso a conhecimento de fundo ou acesso a informações que estão estocadas na memória de longo prazo. É justamente a resposta que daria o modularista para o caso do botânico. Não tem nenhum problema ele trazer o seu conhecimento de fundo, mas ele vai aplicar sobre percepções que já foram entregues pelo sistema perceptivo. Dado, enfim, esse objeto que tem essas características em termos de forma e cor, o que ele poderá ser? Será uma planta do tipo A ou uma planta do tipo B? Será um pássaro do tipo A ou será um gavião ou será um falcão? Bom, aí, claro, o conhecimento que ele tem poderá ser aplicado para que ele consiga, obviamente, fazer o reconhecimento adequado desse objeto. Claro que o reconhecimento ele até pode ser, muitas vezes, automático e inconsciente, quando a gente fala, por exemplo,
de especialistas. É bastante rápido. Pode ser, inclusive, talvez, essa é uma discussão que pode ser feita, pode ser, inclusive, talvez o resultado de um outro módulo, mas um módulo distinto aqui do perceptivo. E por isso mesmo, não seria um caso em que tivéssemos, então, influência de crenças, de conhecimento de fundo sobre o estágio perceptivo, porque isso ocorre após a percepção. É interessante que esses dois fenômenos, a influência pré-perceptiva e a influência pós-perceptiva, ela pode explicar casos como de esportistas. Então, o próprio Philistin, ele cita o caso do boxeador Muhammad Ali. O que ele tem? Bom, ele exibe uma capacidade bastante notável de antecipar, por exemplo, golpes. Quando o seu oponente mal está iniciando um golpe, ele já está, de alguma maneira, respondendo, ou desviando, ou tentando bloquear aquele golpe. Algo que certamente ultrapassa em muito, por exemplo, a capacidade que pessoas como eu, que estão absolutamente destituídas dessa habilidade antecipatória. Mas o que acontece aqui? Será que a capacidade visual dele é diferente da nossa? Bom, o Philistin vai sustentar que não. A visão do Muhammad Ali é tão boa ou tão ruim quanto a nossa. O que ele tem de mais, o que esse expertise que ele tem contribui a mais, são duas coisas. Tanto no processamento pré-perceptivo, ele consegue dirigir a sua atenção justamente para aqueles indícios ou aquelas partes do corpo que justamente já podem, de alguma maneira, indicar para onde que o indivíduo vai mover o seu braço, o seu corpo, né, o seu ombro e assim por diante. Então, já tem aí uma capacidade de dirigir a sua atenção para as partes que permitem uma previsão mais correta e adequada dos movimentos que serão realizados. E dois, também há, aí também, nesse expertise que o Muhammad Ali ele exibe, há aí também uma capacidade notável de conseguir identificar, reconhecer determinados tipos de movimentos e, portanto, poder predizê-los e antecipá-los também com mais acuidade. Então, o que ele possui é uma habilidade notável e, de certa maneira, vai ter influência tanto na etapa pré-perceptiva quanto na etapa pós-perceptiva. Então, essas habilidades de esportistas, elas podem ser explicadas não por influência sobre a percepção, de crenças, de expectativas e de experiência passada, né? O que a gente tem aqui, o Muhammad Ali, como alguém que, enfim, treinou por anos e anos boxe. Então, ele tem uma experiência acumulada bastante volumosa. Como que isso afeta a experiência? Não afeta a experiência diretamente, afeta o processamento pré-perceptivo ou o processamento pós-perceptivo. Essa seria a explicação dos modularistas. Mas então, o que a percepção faz? Acho que numa das primeiras aulas eu já mencionei isso para vocês. A principal tarefa da percepção visual e das outras modalidades perceptivas é justamente encontrar as causas distais dos estímulos que nos estão chegando. No caso da visão, em específico, é resolver o problema que a gente chama da inversão óptica. O fato é que, dado um estímulo retinal, há infinitas possibilidades de causas distais. Como eu já disse, o estímulo retinal bidimensional, as causas distais tridimensionais, objetos que se encontram no espaço tridimensional, e a gente precisa, de alguma maneira, resolver esse problema computacional. A gente precisa, de alguma maneira, resolver esse problema computacional. Como é que a gente vai restringir, então, essas possibilidades? Por conhecimento de fundo? Não. Justamente isso é o que o modularista vai rejeitar, porque, sendo encapsulado, o indivíduo não pode apelar ao conhecimento de fundo que, eventualmente, ele tenha. O que acontece é que o módulo ele coloca uma série de restrições, ou ele embute uma série de restrições sobre como ele vai considerar essas possibilidades, diminuindo, então, o seu problema. Que restrições são essas? Então, por exemplo, normalmente, quando a gente vê 3 pontos numa superfície andando ou se movendo de modo congruente, a gente imagina que eles pertencem realmente a uma superfície, e não que eles são, digamos, pontos completamente distintos e independentes uns dos outros. Então, se eu tenho, imagina que há um ponto, não sei se vocês vão ver aí, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Eles estão movendo nessas direções aqui de um modo congruente.
Então, a gente, mesmo que não veja, por exemplo, uma tábua aqui assim, nós iríamos perceber esses pontos como pertencentes a uma mesma superfície. Essa é uma suposição que é feita. Veja que, em princípio, não precisaria ser assim. Poderiam ser 3 objetos distintos que estão movendo de modo congruente. Mas há essa tendência a perceber os pontos como sendo pertencentes a uma mesma superfície. Aqui também, nesse outro exemplo, nós temos essa restrição natural que nos faz assumir que a luz sempre vem de cima, porque, enfim, o ambiente no qual nós fomos selecionados é um ambiente em que a luz, normalmente, ela vem de cima, a luz do sol, ela vem de cima. Por isso mesmo, esse padrão aqui de sombreamento é um padrão que vai nos fazer ver, então, crateras num caso e, no outro, regiões protuberantes. Se você virar essa imagem, se você virar essa imagem, você vai ver isso daqui justamente como algo que é protuberante e isso daqui como sendo uma cratera. Mas por que isso acontece? Porque esse padrão de sombreamento que você encontra aqui é justamente o padrão esperado quando a luz incide de cima para baixo. No caso de cratera, no caso de protuberância. Mas se você inverte, mudando o padrão aqui, invertendo então os sombreamentos, você vai ter a inversão daquilo que é percebido. Quais são as dificuldades, ou pelo menos uma das dificuldades que são enfrentadas pelas teorias modulares, no caso aqui específico da percepção? Vou falar de outras no vídeo posterior. Bom, a principal dificuldade aqui são as figuras ambíguas. O que são essas figuras? É como a figura do pato e lebre, ou a figura do cubo de Necker. O que significa essas figuras? É que elas podem ser vistas de duas maneiras diferentes. Uma mudança, como se diz, uma mudança de Gestalt, você vê a figura de pato, a figura de pato lebre ou como uma figura de pato, você pode alterná-la para uma figura de lebre, sem que você precise mudar a própria figura. Então, o que soa estranho aqui para o modularista é o seguinte: olha, os estímulos que estão chegando são os mesmos, mas você pode ver duas coisas distintas, ou uma figura de pato, ou uma figura de lebre. Como que isso pode ser explicado pelo modularista? Porque parece, então, que de alguma maneira, conhecimento de fundo novamente, né, os meus conceitos ou minha imaginação de patos de alguma maneira afeta a minha percepção quando eu estou pensando em patos ou quando eu estou querendo ver a figura de pato-lebre como um pato, ou vice-versa, quando eu estou querendo ver a figura de pato-lebre como uma lebre, isso de alguma maneira parece que afeta a minha experiência perceptiva. Como que o modularista poderia, então, dar conta dessa situação? Então, essa é uma dificuldade bastante grave para o modularista. Isso é curioso, porque a gente tem fenômenos aqui que são favoráveis e contras, né? Então, se a gente pega lá, por exemplo, os casos de ilusões, é justamente porque eles são recalcitrantes a conhecimento de fundo, eles parecem, então, ir na direção da tese da modularidade. Aqui as figuras ambíguas parecem nos levar na direção oposta. É difícil dar conta delas sem trazer à tona a influência que expectativas possam vir a ter sobre a nossa percepção. Mas tem uma maneira, talvez, de explicar as figuras, por exemplo, de pato e lebre. Essa é um exemplo aí da figura pato e lebre. Dependendo, você pode ver como uma lebre ou como um pato. E aí a ideia é a seguinte: veja que a pressuposição que estava sendo feita é de que o estímulo é o mesmo. Mas será que o estímulo é o mesmo? Na verdade, quando você foca a sua atenção aqui, você vai ver um pato. Quando você foca a sua atenção aqui, você vai ver uma lebre. Por mais que a sua cabeça possa estar até imobilizada, os seus olhos vão se mover de um lado para o outro, de tal modo que o estímulo que está sendo processado não é o mesmo. Não sendo o mesmo, os resultados podem ser diferentes. Num caso, uma lebre, no outro caso, um pato. Então, o modularista tem condições de explicar as situações de figuras ambíguas. Claro, essa explicação se aplica a esta figura. É preciso ver se as demais figuras ambíguas comportam uma explicação similar, ou seja, focos. Dirigir a atenção a diferentes regiões da figura favorece a percepção da figura como sendo de um tipo ou de outro tipo, como no caso aqui, figura de pato ou figura de lebre. Se isso acontece para as demais figuras ambíguas, então podemos ter uma explicação generalizada
para esses tipos de figuras, de acordo com a modularidade. Se encontrarmos dificuldades em algumas outras figuras ambíguas, isso pode ser um problema para o modularista. Mas esse parece ser um caminho promissor, de qualquer modo. Bom, qual a conclusão que a gente pode chegar? Bom, por um lado, os casos de ilusão de ótica, eles fornecem uma corroboração da modularidade perceptiva, e os casos de figuras ambíguas, eles parecem permitir, embora eles coloquem uma dificuldade, eles parecem permitir uma explicação, né, via a modularidade. Então, nesse sentido, pela inferência da melhor explicação, a gente pode dizer que a tese da modularidade ainda se encontra numa situação razoável. Mas no vídeo seguinte eu ainda vou apresentar mais algumas dificuldades que talvez exijam, né, digamos assim, uma mobilização talvez um pouco maior do nosso modularista. Ok? Mas a ideia aqui era só a gente ver uma aplicação da tese modular para o caso da percepção.